Às vezes, quando o mundo finalmente silencia, é quando os gritos da mente se tornam mais altos. Você deita, fecha os olhos, mas o corpo continua em alerta, como se a alma estivesse inquieta demais para descansar. A ansiedade, sorrateira, ocupa o espaço onde a paz deveria morar. E nesse momento de fragilidade, muitas pessoas se perguntam: por que sinto tanto, mesmo quando tudo parece calmo por fora? Segundo Carl Jung, os estados de ansiedade não são inimigos a serem vencidos com força bruta, são mensagens da psique clamando por reconexão com o que foi esquecido, sua verdadeira essência. Você não está aqui por acaso. Se clicou neste vídeo, é porque há uma parte em você, talvez silenciosa, talvez ferida, que deseja ser ouvida. E essa parte precisa mais do que conselhos rápidos ou soluções superficiais. Ela precisa de acolhimento, de presença e de palavras que penetrem suavemente no inconsciente, onde a verdadeira cura começa. Jung acreditava que a alma fala em símbolos, sonhos e emoções. E quando essas vozes são ignoradas durante o dia, elas emergem à noite. É por isso que o momento de dormir pode se tornar o mais difícil ou o mais transformador. Neste vídeo, você vai encontrar mais do que simples frases positivas. Vai ouvir afirmações criadas à luz da psicologia profunda, declarações construídas para dialogar com o seu inconsciente, dissolver tensões acumuladas e guiar sua mente de volta ao estado natural de equilíbrio. A cada palavra, vamos abrir pequenas portas internas para que você possa reencontrar o silêncio interior que foi sufocado pela pressa do mundo lá fora. Aqui, o que importa não é entender com a lógica, mas sentir com a alma. Permita-se fechar os olhos, respirar fundo e receber. Deixe que cada afirmação ressoe dentro de você como um eco antigo que finalmente encontra um lar. Porque, segundo Jung, só conseguimos nos curar quando deixamos de resistir ao que sentimos e começamos a escutar. Agora acomode-se. Este não é apenas um vídeo, é um ritual noturno de reconexão. E quando ele terminar, talvez você não durma apenas, talvez você desperte. A ansiedade, para Jung, não é apenas um sintoma desconfortável. É um chamado profundo da alma, uma tentativa do inconsciente de nos mostrar algo que a consciência se recusa a encarar. Ela não é o inimigo, é o mensageiro. Quando você sente o peito apertar, o sono fugir e o pensamento acelerar, o que sua alma está tentando dizer é: você se desconectou de quem realmente é. Essa angústia não vem de fora, ela brota de dentro, como um reflexo daquilo que foi reprimido, ignorado ou não compreendido. Muitos vivem tentando calar a ansiedade com distrações, barulhos, estímulos. Mas, como dizia Jung, aquilo a que você resiste, persiste. A cura não está em fugir da ansiedade, mas em aceitá-la como uma parte legítima da sua jornada interior. Ao acolher essa sensação com compaixão, você permite que ela revele sua origem, que pode ser uma emoção sufocada, um medo não verbalizado, ou uma verdade que sua alma deseja que você reconheça. É por isso que estas afirmações que você ouvirá a seguir não foram criadas para apagar sentimentos, mas para transformá-los. Cada frase foi pensada como um símbolo verbal, capaz de penetrar suavemente nas camadas mais profundas da mente, onde a linguagem lógica já não alcança. Quando repetidas com intenção, essas palavras agem como um bálsamo sobre os aspectos fragmentados do seu ser. Neste instante, sua alma está escutando. Seu corpo talvez esteja cansado, mas sua psique está em estado de escuta. E quanto mais você se entrega, mais espaço cria para que o inconsciente se manifeste de maneira simbólica e curativa. Jung chamava isso de processo de individuação, o caminho de retorno ao centro verdadeiro do ser, onde a sombra é acolhida e não mais temida. Abrace agora essa ideia. A ansiedade não é o fim, é o início da travessia. É o lembrete de que há algo em você que precisa ser visto, ouvido e integrado. Ao invés de lutar contra essa força interna, permita-se atravessá-la, porque ao outro lado da inquietação existe uma nova versão de você mesmo, mais inteira, mais consciente, mais em paz. Para Jung, o inconsciente é mais acessível quando o ego silencia.
E esse silêncio ocorre principalmente à noite, quando o mundo externo desacelera e a realidade interna começa a emergir com mais clareza. É por isso que os momentos antes do sono são tão cruciais. Eles não são apenas uma transição para o descanso físico, mas uma oportunidade sagrada de reorganizar a alma. A noite, para a psicologia junguiana, não é ausência de luz, mas presença do invisível. E o que é invisível é, muitas vezes, o que realmente precisa de atenção. Jung defendia que devemos olhar para dentro com a mesma curiosidade com que olhamos para o mundo. Assim, as afirmações noturnas tornam-se mais do que frases. Tornam-se chaves para abrir as portas do inconsciente, onde se escondem tanto os traumas quanto os recursos para curá-los. O momento de escutar essas palavras deve ser tratado como um ritual. Deixe o celular longe. Apague as luzes. Sinta o peso do seu corpo sobre o colchão. Respire profundamente. E entenda, você está prestes a entrar num território onde o tempo é outro, onde a lógica não manda e onde o que foi partido pode se recompor. Cada afirmação será uma bússola, conduzindo você de volta ao seu próprio centro. Neste estado de escuta receptiva, algo mágico acontece. O inconsciente começa a cooperar. Ele deixa de agir como sabotador e passa a funcionar como aliado. Jung acreditava que os símbolos têm o poder de reorganizar o caos psíquico. As afirmações que você ouvirá foram criadas com base nessa lógica simbólica. Elas tocam, de forma suave, os lugares onde a linguagem racional não consegue curar. Então, quando você repetir em sua mente frases como "Eu estou seguro", "A paz me envolve", "Meu corpo é um lar tranquilo", entenda que isso não é auto-engano. É autoprogramação simbólica. Você não está negando o que sente. Está direcionando esse sentir para um novo caminho, um caminho de reconciliação consigo mesmo. Uma das grandes contribuições de Carl Jung foi a noção de sombra. Todos os aspectos de nós mesmos que rejeitamos, escondemos ou fingimos que não existem. E, ironicamente, é essa sombra reprimida que muitas vezes se manifesta como ansiedade. O coração dispara porque algo dentro de você quer sair do esconderijo e ser aceito. A verdadeira paz, portanto, não vem de anular a ansiedade, mas de integrar aquilo que ela representa. É quando você aceita a raiva, a tristeza, a frustração e o medo como partes legítimas de quem você é, que o inconsciente para de gritar e começa a sussurrar. A tranquilidade não nasce da perfeição emocional, mas da inteireza emocional. E esse é o coração da psicologia junguiana. As afirmações noturnas que você ouvirá agora têm um propósito profundo: ajudar você a dialogar com sua sombra, não para julgá-la, mas para abraçá-la. Quando dizemos frases como "Eu aceito o que sinto" ou "Eu acolho minhas imperfeições", estamos abrindo espaço para a cura autêntica. Estamos convidando a sombra para sentar à mesa da consciência. E ali, no centro da alma, acontece a alquimia. Essa alquimia transforma o medo em força, a raiva em proteção, a tristeza em sensibilidade. Nada é jogado fora, tudo é reaproveitado pela consciência. Porque, como Jung dizia, você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. E ao fazer isso, a ansiedade deixa de ser um monstro e se torna um mestre. Neste momento, você está aprendendo a se ouvir de verdade. E quando você se ouve, não precisa mais que o corpo grite. O sono se torna um reencontro e não um campo de batalha. E quando a noite termina, você desperta não apenas descansado, mas renascido. Carl Jung falava sobre o self como a totalidade do ser, a união entre consciente e inconsciente, a harmonia entre ego e alma. E a jornada de cura é, acima de tudo, uma jornada em direção ao self. Cada afirmação que você vai escutar agora não é uma simples frase. É um espelho que reflete a imagem mais profunda do que você é, além das máscaras, dos medos e dos ruídos. Quando você diz, com intenção, frases como "sou guiado pela sabedoria da minha alma" ou "confio no fluxo da vida", você está reconhecendo que há em você uma inteligência mais profunda, um centro silencioso que sempre soube o caminho. E esse reconhecimento tem poder terapêutico. Ele dissolve a necessidade de controle
acalma o ego ansioso e reconecta você com algo maior. As palavras, quando repetidas com fé e frequência, se tornam pontes. Elas ligam o mundo de fora ao mundo de dentro. E é nessa ponte que o Self se manifesta, não como uma ideia distante, mas como uma presença sentida. O corpo relaxa, a mente desacelera e o coração se alinha com um ritmo mais profundo, o ritmo da alma. Neste ponto do vídeo, você não está apenas ouvindo. Você está permitindo que algo em você se lembre. E esse lembrar é mais forte do que qualquer técnica de relaxamento. É um resgate. Jung dizia que todos nós temos dentro de nós o suficiente para nos curar. Basta escutar. E ao escutar, agora você está ativando esse poder silencioso que sempre esteve aí. Continue. Não desista antes da última afirmação. Porque muitas vezes é na última frase, no último suspiro da noite, que a alma finalmente se entrega. E quando isso acontece, o sono não é mais fuga, é redenção. Neste último momento, tudo o que foi dito até aqui começa a se consolidar dentro de você. A ansiedade, que antes parecia um fardo intransponível, agora é vista como uma antiga conhecida, uma parte que só precisava ser ouvida. Jung acreditava que não há cura sem aceitação. E é exatamente isso que estas afirmações estão lhe oferecendo. Um caminho para aceitar, amar e cuidar de si mesmo sem condições. Agora, ao repetir frases como "eu mereço descansar em paz" e "sou digno de uma vida tranquila", você está reprogramando padrões profundos, muitos dos quais foram formados na infância. Você está dizendo ao seu inconsciente que é seguro relaxar, que não há ameaça no silêncio, que não há perigo em se entregar ao sono. E talvez você chore, talvez sinta um calor suave no peito, talvez um bocejo venha como um alívio. Isso é o corpo liberando, é a alma assentando-se no seu lugar de origem. Jung afirmava que o inconsciente tem um movimento próprio, e quando o ego colabora, a cura acontece de forma natural, como o rio que retorna ao leito. Você não precisa mais se proteger do descanso. Você pode confiar. O que precisa ser resolvido, será resolvido no tempo certo. O que precisa ser curado está agora em processo de cura. A cada repetição, a alma se fortalece. E ao final deste vídeo, talvez não haja uma grande revelação, mas haverá paz. Uma paz silenciosa, humilde, verdadeira. A paz de quem se reencontrou consigo mesmo. Agora feche os olhos, respire profundamente e repita comigo. Eu me entrego ao silêncio. Eu sou paz. Eu sou inteiro. Boa noite. E que sua alma, enfim, descanse. Talvez agora, depois de caminhar por tantas camadas da sua própria mente, você esteja sentindo um silêncio diferente. Um silêncio que não assusta, mas acolhe. É o eco de algo que foi realinhado dentro de você. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente não é nosso inimigo, mas um terreno fértil, onde as sementes certas, quando bem cuidadas, florescem em formas surpreendentes. E nesta noite, ao ouvir essas palavras com o coração aberto, você permitiu que novas sementes fossem plantadas. O simples ato de escutar com entrega já é um passo corajoso rumo à transformação. Durante esta jornada, você começou a desfazer os nós invisíveis que o prendiam a medos antigos, crenças herdadas e dores que não lhe pertenciam. Jung dizia que a alma fala em símbolos, sonhos e repetições. E hoje, mesmo sem perceber racionalmente, você iniciou o processo de traduzir essas mensagens. Você abriu espaço para que novas imagens internas surgissem. Imagens de poder, de liberdade, de uma nova história sendo escrita a partir de dentro. E é exatamente aí que mora a verdadeira cura. Na reconstrução silenciosa e constante daquilo que você pensa ser. Agora leve essa transformação com você. Não tente controlá-la. Não tente entendê-la demais. O inconsciente trabalha melhor quando confiamos. Às vezes, os maiores milagres da mente acontecem nos bastidores da consciência, enquanto dormimos, descansamos ou simplesmente respiramos. Em paz. Jung chamava isso de individuação. O processo de se tornar aquilo que você realmente é, sem máscaras, sem condicionamentos. E esse processo não exige esforço forçado.
mais presença e escuta interior. Você não precisa correr atrás de mais nada esta noite. Você não precisa se preocupar com o amanhã ou com o passado. Neste exato instante, sua mente está sendo reescrita, palavra por palavra, imagem por imagem. A programação que antes sabotava sua autoestima, sua coragem, sua paz, está sendo desfeita com suavidade, e no lugar dela nasce algo novo, uma identidade mais autêntica, uma alma mais leve, uma vida mais sua. Se essa experiência tocou você, se algo dentro do seu peito se acalmou ou se despertou, então permita que mais pessoas também tenham essa chance. Inscreva-se neste canal, curta este vídeo e compartilhe nos comentários o que você sentiu, mesmo que seja apenas uma palavra. Às vezes, um pequeno gesto como esse pode se tornar uma ponte para alguém que está perdido na própria escuridão. E juntos, como Jung acreditava, podemos iluminar o inconsciente coletivo, trazendo mais consciência, mais cura, mais verdade ao mundo.